Não é raro algumas pessoas acharem que quem criou a animação foi o Walt Disney. De certa maneira, não estão errados, afinal, ele foi o primeiro a fazer um longa-metragem animado, transformando a animação como a conhecemos hoje em dia. Mas enquanto em 1937 estreava A Branca de Neve e os Sete Anões, o cinema live action já estava mais do que estabelecido. Por mais que os formatos de animação, live action, séries e filmes troquem informações entre si e reaproveitem seus conhecimentos, o cinema de animação tende a estar atrasado em alguns aspectos. Olá, eu sou Juliana Corner e eu estou de volta com a história dos personagens LGBTI+, mas agora falando sobre os filmes animados. Mas novamente, antes de começar, caso você não saiba, tem um vídeo que eu fiz antes desse sobre os personagens LGBTI+, nas séries animadas, que eu recomendo bastante que você assista para você já ter uma noção melhor do que eu vou falar nesse vídeo. Não é obrigatório, visto que os dois formatos seguem linhas diferentes, mas, como eu disse, um sempre acaba influenciando o outro. Também é importante ressaltar que nesse vídeo eu vou falar sobre os filmes animados mainstream norte-americanos, porque é o que o público geral consome. E já comparando esses dois formatos, os filmes estão bem atrasados no quesito de representações. Considerando que os personagens LGBTI+, começaram a surgir nos anos 90 nas séries animadas, onde as séries adultas tiveram grande importância para isso, nos filmes, esses personagens estão começando a serem citados e terem um tempinho de tela nos anos de 2010. 20 anos de diferença. Por que isso acontece? Sendo bem sincera, eu não tenho uma resposta certa. O que eu posso teorizar são fatores. O primeiro é que o estigma de que a animação é coisa para criança é bem mais forte nos filmes de cinema, onde de fato o Walt Disney contribuiu bastante para isso. E se nos anos 90 as séries exploravam novos territórios, tanto fazendo séries mais autorais quanto fazendo séries mais adultas, nos filmes o máximo que eles chegaram a fazer foi Shrek. Novamente, eu estou falando dessa indústria mais blockbuster e de filmes que saem um pouco do campo artístico, onde muito disso é por conta de outro fator que é o financeiro. Proporcionalmente, é muito mais caro fazer um filme do que uma série, ou seja, é um investimento mais arriscado, a qual a competição por espaços nas salas de cinema não é uma competição bonita. O que me vem ao último fator desse atraso de representação, que é o fato de ir ao cinema. Se os adultos já são bem seletivos sobre que filmes vão fazê-los saírem de casa, imagina um filme que as crianças deles vão assistir. Numa série, os pais colocam as crianças para assistir no tablet e tá tudo certo. Eles nem sequer têm que assistir junto. Sem contar que ainda se tem bastante preconceito dos adultos que vão assistir a animação por vontade própria. Então, o fator desse atraso, acho eu, é uma mistura de grandes estúdios não quererem arriscar, misturado com os pequenos estúdios nem sequer conseguindo tentar arriscar. Seja colocando um personagem gay numa animação para a família, seja fazendo filmes animados mais adultos. Onde eu volto com a mesma pergunta que eu fiz no vídeo anterior. Quer dizer então que não existiam personagens LGBTI+, nos filmes animados antes de 2010? Onde novamente eu respondo, boa parte sim e um pouquinho não. Porque a gente agora tá reinterpretando alguns desses personagens. Os personagens LGBTI+, antes de 2010, nos longa-metragens, são personagens a qual a comunidade viu que poderia ter algo diferente nesses personagens, que talvez eles possuíssem um estereótipo ligado a uma das siglas, ou que eles possuíssem um interesse muito grande em outro personagem. O mais antigo que eu achei como exemplo foi o Flower, do filme Bambi de 1942, visto que ele aparece de forma muito carinhosa ao se apresentar para o Bambi. Inclusive, o próprio Bambi foi usado, e ainda é, como um nome pejorativo aos homens. Tudo porque ele não segue uma masculinidade tão tradicional. Mas tanto Flower quanto Bambi ganham um par romântico do sexo oposto no final do filme. O Mickey Mouse, apesar de não ser interpretado como uma das siglas, foi usado como codinome em certos círculos LGBTs, para manter o anonimato ou nomear locais. Onde eu lembro quando criança ver pessoas interpretando o Pateta como parte da comunidade justamente por ser o único a não ter um par romântico. Onde, continuando em Disney, na era da Renascença, que foi entre os anos 80 e 90, havia-se um lado negativo nessas interpretações e usos de estereótipos nos vilões, visto que os primeiros a serem interpretados como parte das siglas estavam ligados ao lado vilanesco da história, como a Úrsula da Pequena Sereia, que foi explicitamente inspirada na drag queen Divine, o Scar de O Rei Leão, que teria um trejeito menos tradicionalmente másculo, e que no live action meio que precisou se interessar romanticamente pela Sarabi. Não sei porquê. Ou LeFou, não sei se eu pronunciei certo, de A Bela e a Fera, e o seu interesse muito incisivo no Gaston, que foi prometido um grande momento de sair no armário no live action, mas que só teve uns segundos quase imperceptíveis,
onde eu reforço que esses estereótipos eram importantes em determinada época por conta da grande escassez de representação, mas lembrando que a forma que um personagem se comporta não quer dizer nada sobre a sua sexualidade ou gênero, e que muitos desses personagens ficaram só na interpretação, como o mais recente caso do Shang. 22 anos depois da estreia de Mulan, e ainda em escassez de representação LGBT, a gente percebeu que o Shang pareceu se apaixonar pelo Ping antes de se apaixonar pela Mulan, onde eu queria poder falar aqui que durante os anos 90 e 2000, os filmes sofreram do efeito J.K. Rowling, que são as confirmações externas de que os personagens são da sigla LGBTI+, e que vários personagens foram declarados como parte de uma das siglas por confirmações externas. Porém, até mesmo esses casos só aconteceram em personagens que pertencem à década de 2010. Mas antes de ir para essa década, no ano 2000, teve um filme para a TV chamado Is It Fall Yet? Ainda é Outono? A qual a personagem Allison tenta seduzir a Jane, que acaba não aceitando as investidas, deixando bem claro ser hétero. Onde esse foi um filme baseado numa série de TV chamada Daria, que já era para um público mais adolescente, e que traz uma questão importante para esse vídeo, que é a divisão dos filmes originais e os filmes de franquia. Tem uma grande diferença em fazer um filme dentro de uma franquia e um filme original. Quando o filme já está inserido dentro de um contexto, é só ele seguir o roteiro, e quem for assistir esse filme já sabe o que vai achar. Por exemplo, no filme de Steven Universo, a gente já sabia que a Ruby e a Safira são um casal, da mesma forma que o Bob Esponja vai continuar sendo assexual nos seus filmes. Eu usei o exemplo do filme da Daria porque a Allison é uma personagem nova que aparece nesse filme. Um outro exemplo é no especial A Vida Moderna de Rocco, Volta ao Lar, que eles trouxeram a personagem Rachel Big Hat como uma personagem trans. Um outro tipo de franquia é a franquia do universo DC, que lançam seus filmes animados direto para a TV, atualmente para o stream da DC, que vão respeitar a sexualidade dos personagens dos quadrinhos, como o romance da Kate Kane e da Renée Montoya, ou a bissexualidade da Mulher Maravilha e do John Constantine, até mesmo colocar a Eta Kent como lésbica, onde esses filmes de franquia, ironicamente, vão ter mais liberdade, não só por terem o seu público definido, como também por parte de serem lançados direto para o stream, que é uma plataforma que dá mais liberdade para o seu criador, visto que não é um investimento tão grande quanto para o cinema. Onde os filmes originais também têm uma questão de contar a história, de desenvolver os personagens e as relações entre eles em 1h30, visto que a animação infantil se recusa a passar desse tempo. Mas então, qual é a situação dos filmes originais na década de 2010? Bem, o primeiro filme voltado para o público infanto-juvenil a colocar abertamente um personagem gay foi o filme Paranorman de 2012, onde o personagem Mitch Duane, um típico garoto popular americano, nos minutos finais do filme, fala rapidamente ter um namorado, onde, além de ser uma declaração rápida, Mitch Duane é um personagem presente no filme, mas novamente que também tem uma menina sempre mostrando interesse romântico nele durante toda a história. Ou seja, essa rápida declaração pode ser rapidamente não percebida e ninguém vai meio que percebê-lo como um personagem gay. Ou seja, essa rápida declaração pode ser facilmente mascarada, digamos assim, onde a representação dos personagens LGBTI+, nos longas animados, gira em torno dessa situação. São personagens coadjuvantes que ou declaram rápido a sua sexualidade, ou têm a sua sexualidade declarada externamente, ou são figurantes de segundos de tela. Um personagem que teve a sua sexualidade explícita externamente foi o Bocão, de Como Treinar o Seu Dragão, que após o personagem falar no segundo filme que ele nunca se casou por motivos desconhecidos, o dublador do mesmo e o diretor do filme confirmaram a sua homossexualidade, onde no terceiro filme essa sexualidade foi só indicada por ele ter uma queda pelo Eret. Em Zootopia tem uma cena muito rápida de dois animais machos voltando para casa juntos, e que depois foram confirmados como um casal por um dos diretores, sendo que essa confirmação só veio depois dos fãs especularem sobre esses dois personagens. Pelo menos veio a confirmação, visto que aquele suposto casal lésbico de Procurando Dory ficou mesmo na especulação. Na verdade, é triste que tenhamos que procurar nos mínimos detalhes para ter um mínimo de representação. Festa de Salsichas, por ser uma animação adulta, tem personagens explicitamente gays e lésbicas, mas são colocados realmente de forma bem sexual, literalmente. Mais recentemente, tivemos dois irmãos, que fizeram um grande alvoroço por ter uma personagem assumida lésbica. Uma personagem que aparece em minutos e que, se você não prestar atenção, você até perde a hora que ela fala que ela tem uma esposa. Eu sei que as coisas parecem ruins, mas eu tenho esperança para um futuro. Os filmes animados têm um alcance de público maior do que os das séries, e é importante que eles avancem com a representação nesse formato. Vivem esquecendo que existem crianças LGBTI+, e que essas também querem o seu romance de príncipe com príncipe e princesa com princesa. Eu sei que a Elsa ficaria muito bem sozinha,
mas tá vendo como seria significativo ter uma personagem principal da popularidade que tem a Elsa, ter um par romântico feminino? Ou que, se ela fosse uma personagem assexual ou aromântica, que isso fosse melhor explicitado e trabalhado, onde ela já virou um personagem totalmente acolhido pela comunidade, a qual a própria Disney deixou subtextos românticos como a Rooney Mara, onde eu tenho esperanças que em um terceiro filme, ou em um live action, ou até mesmo em confirmações externas, essa seja mais uma personagem para o catálogo efeito J.K. Rowling. Eu tenho esperanças das coisas melhorarem, porque um dos grandes fatores desses filmes não adicionarem personagens LGBTI+, é que os pais, as pessoas que levam as crianças ao cinema, não iriam gostar de ver esses personagens nas telas. Até por isso que os que estão aparecendo rápido, porque não incomoda se for só um personagemzinho de canto. Porém, esses pais estão se renovando, e não só aceitando os personagens LGBTs, como também querendo ver esse tipo de representação. A renovação de gerações também é uma parte importante para os avanços sociais. Outro fator de esperança é que o cinema está tendo que se repensar e está migrando para o stream. É só ver o caso de Trolls e Scooby, que tiveram um grande sucesso na segunda tela, onde, como vimos, quando há uma mudança de como se consome uma obra, as obras tendem a mudar junto. A questão é que os filmes de longa-metragens animados têm muito mais o que caminhar do que os outros formatos de animação, onde, antes de finalizar, na animação também tem os tradicionais e artísticos curtas animados, que é uma área que eu realmente não domino, além dos curtas animados serem um formato feito em um número muito grande e ser o formato mais antigo do audiovisual, e é provavelmente o formato com maior liberdade da animação, visto que ele tem como base ser experimental. O Pernalonga do vídeo anterior, inclusive, veio de uma série de curtas animados, e não de uma série explicitamente, onde provavelmente devem ter vários exemplos de personagens LGBTI+, nesses mares de curtas independentes e estudantis. Mas eu quero ressaltar um curta que ficou bastante popular na internet, que foi In a Heartbeat, que mostra um menino tendo seu primeiro crush em outro menino, e o mais recente curta da Pixar, Out, que, vejam só, foi para o Disney Plus. Olha, esse Disney Plus vai mudar muita coisa. Concluindo, a representação dos personagens LGBTI+, nos longas animados norte-americanos começou em 2012 e ainda tem muito o que crescer. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixe gostei e se inscreve no canal, porque esse não é o final dos personagens LGBTI+. Aqui no card eu tenho uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz envolvendo o tema LGBT, e aqui embaixo tem um vídeo que eu fiz sobre as séries animadas do mesmo tema. Tenha orgulho de quem você é, eu sou Juliana, e até um próximo vídeo.